Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Você já sabe, nesse podcast eu trago executivos com uma carreira brilhante para que a gente possa compartilhar experiência, estratégias, insights para você fazer uma melhor gestão da tua carreira, para fazer a tua carreira acelerar. No episódio de hoje, eu confesso que é um convidado diferente, porque ele consegue conectar o dia de hoje no mundo corporativo. O que a gente tem vivenciado hoje? Tecnologia, inovação e gente. A carreira dele se conecta exatamente com isso. Ele tem uma trajetória e passou por empresas como Ambev, passou por empresas como Big, Walmart, Doutor Consulta e no Carrefour. Virou um grupo como um todo, né? Sim. E, cara, eu tô muito feliz. No aquecimento que a gente tava tendo aqui do podcast, a gente já viu o nível que vai ser. Então, se você quer ser um profissional dos dias de hoje, entender como conectar carreira, inovação e tecnologia para fazer a tua carreira acelerar, fica até o final. Na verdade, já compartilha com alguém. Compartilha esse episódio com alguém, porque vai ser transformador. Marcelo Tardim, seja muito bem-vindo. Já vi que vai ser algo bem bacana que a gente vai fazer hoje. Espero que impacte realmente muitas pessoas. Tá, uma pergunta já assim, de cara, sem filtro. Qual o profissional que as empresas estão precisando hoje? Pergunta leve, simples. Essa é uma ótima pergunta para começar. E agora, a gente estava falando antes, faz um ano que eu estou na cadeira de RH do Grupo Carrefour. E essa talvez seja a pergunta mais fundamental de uma empresa na hora de contratar alguém. E acho que o primeiro ponto é um profissional que entenda como aquela empresa faz sucesso, fatura e tem resultado. E segundo, é como aquele profissional contribui ou pode contribuir para que a empresa continue tendo sucesso e entregando resultado. Sempre que as pessoas perguntam, poxa, qual o segredo para evolução profissional? Se você entende o contexto que a sua empresa atua, entende como aquela empresa chega nos clientes, tem sucesso, gera resultado positivo, você pode impactar aquilo de alguma maneira. Se você consegue, dentro daquele contexto, entregar resultado, por menor que seja a sua cadeira, às vezes eu vejo a pessoa pensando 5 anos para frente e ela não está pensando naquela tarefa simples porque ela acha pouco relevante. Dentro da empresa, você como gestor está observando o seu time. Uma pessoa que consegue entregar, fazer um bom trabalho numa apresentação simples, num desafio pequeno, numa planilha, que faz algo inteligente e bacana, o gestor fala, porra, esse estagiário é bom, esse analista é bom. Você começa a entrar no radar das pessoas. Eu vejo muita gente preocupado em CVP dali 20 anos e não faz um bom trabalho de estagiário, de analista, de supervisor, porque está perdido, né? É aquilo, né? Você está numa jornada olhando uma ponte lá na frente, você cai num buraco no próximo passo seu. Sim. Eu costumo falar um negócio que eu quero saber se tu pensa parecido. Eu falo, no mundo corporativo, o processo seletivo é diário. Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes você tem ambição, poxa, eu quero assumir uma posição de gestão, eu quero assumir uma posição executiva, eu quero me tornar uma posição C-level, mas eu esqueço que naquele dia eu estou sendo avaliado na minha cadeira e na próxima. E não tem nada de errado ter ambição. Eu falo isso para as pessoas. Né? Não tem problema nenhum você querer ser o próximo CEO da companhia. Eu também sempre falo, nem todo mundo quer ser CEO. Sim. E às vezes a gente, como diretor, acha que essa é a ambição de 100% das pessoas. Aí é o outro lado da companhia, mas aí a gente vai falar sobre isso, eu tenho certeza. Agora, você precisa fazer bem aquilo que está na sua mão hoje, amanhã, semana que vem, para ir construindo uma carreira de sucesso. Aquilo vai construindo, primeiro, musculatura para você como um colaborador da empresa, aprendizado, e vai construindo o que eu chamo de reputação. Sim. É todo dia. Tua marca pessoal. É tua marca pessoal dentro da empresa. E a gente, você também foi um executivo. Você sabe, porra, não, a Maria do financeiro, ela é fera. O João de supply chain é um baita cara. Essas conversas acontecem no mundo corporativo. É a marca da pessoa. Aquela pessoa não construiu aquilo com uma entrega. Foram dezenas de entregas pequenas, médias, grandes que construíram aquela marca pessoal da pessoa dentro da empresa para ela virar uma referência. Perfeito. Sensacional isso. E um ponto que eu queria trazer, assim, que eu quero muito aprender contigo hoje é
Como é que a gente conecta essa tecnologia com RH? Eu observo assim que às vezes a gente entra num confronto como se fossem uma coisa contra a outra, como se eu precisasse olhar só para a gente ou se eu precisasse olhar só para a tecnologia. E quando eu vi você, eu falei, cara, é isso. É isso que as empresas precisam. É isso a necessidade dos dias de hoje. E eu queria te ouvir. Você que vem com essa bagagem, fala, poxa, como é que a gente pode, ao invés de ir para um confronto, ir para uma multiplicação assim absurda de potencialização de pessoas com tecnologia, porque essa combinação ela é assim explosiva positivamente. Essa discussão tem várias camadas, né? E acho que uma das primeiras camadas é a seguinte: poxa, por que tecnologia e recursos humanos se falam tanto e por que tem que se falar tanto? Qualquer transformação tecnológica impacta as pessoas. Então, o RH, como um agente de gestão da mudança, de change management, tem que estar conectado, tem que entender essas mudanças para muitas vezes traduzir o que é a mudança, deixar as pessoas confortáveis com o que está vindo, antecipar um pouco o que se espera de cada pessoa. Acho que esse é uma primeira camada. A gente tem falado muito de inteligência artificial. Sim. E isso tem se potencializado demais e tem gerado receio das pessoas. Medo, né? Medo, porra. 90% Vão me das trocar. profissões vão morrer. O que vai acontecer com isso? E às vezes eu recebo essa pergunta. Falo, poxa, tadinho, o que você está fazendo para gerenciar o pânico das pessoas? Eu falei, turma, vamos lá. Toda época de mudança tecnológica transformacional, como é o momento que a gente está vivendo hoje, não é único. A gente viveu momentos assim no passado. Perfeito. Eu já tenho mais de 30 anos como profissional. Eu vivi a onda do e-commerce, onde esse mesmo pânico existia. Vão acabar as lojas. Vão acabar as lojas, vão acabar os empregos, nem todo mundo vai pedir tudo online, não vai sair de casa. Então eu acho que tem muito de verdade, mas tem muito de pânico desmedido, né? As lojas não acabaram com o e-commerce, os trabalhos não acabaram, as funções mudaram. Então, exemplo do que não tinha antes e tem hoje. Serviços de delivery, empresas como a Amazon, empresas como o Mercado Livre. Essas empresas não existiam, esses empregos não existiam. Há normalmente uma migração da demanda, da né? demanda entre diferentes serviços. Mas se equaliza. Isso se equaliza. Eu acho que o grande ponto e o grande desafio, e essa sim é uma preocupação minha, é que com AI, trabalhos puramente transacionais ou trabalhos que não requerem algum tipo de análise, julgamento e algum tipo de inteligência por trás, eles vão começar a diminuir, vão ser substituídos por AI, por robotização, automação. Mas esse não é um movimento que começou esse ano. Perfeito. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Exato. Então, acho que parte dos profissionais de RH, a parte que cabe de responsabilidade, é avaliar dentro de cada grupo de empresas quais são esses trabalhos e pensar em um plano de upskilling das pessoas que têm essa responsabilidade. Porque se eu sou responsável pelas pessoas e estou vendo esse movimento acontecer, a gente tem que se antecipar a isso e, com uma responsabilidade com os nossos colaboradores, se antecipar a isso, muitas vezes com algo que talvez eles não estejam vendo ou estejam preocupados. Sim. A gente ouve muito falar sobre RH estratégico, RH estratégico, RH estratégico. É um desafio que eu ouço muito, eu trago muitos executivos de RH aqui, e eu já parei para refletir, o que é um RH estratégico? Eu não sei se é RH estratégico a palavra, mas a estratégia não tem que vir só do RH, o RH tem que ter... Mas eu acredito que é a capacidade de visão estratégica das pessoas que trabalham na área. E isso aqui o RH na minha cabeça não é reativo. E às vezes a gente às vezes pela mudança abrupta. Aconteceu há alguns anos que precisou ser reativo. Sim. 2020 e 2021 precisou ser reativo. Mas um momento como esse é preventivo. Como eu preparo o meu time para onde a gente vai chegar através dessa visão estratégica. Para tu ter noção, e eu quero te ouvir em relação a isso, eu tenho uma palestra que o nome dela é Inteligência Social na Era da Inteligência Artificial. Porque é o medo, a relação, a capacitação. E uma pergunta é papel do RH fazer essa preparação dos times? Ou é papel dos profissionais
enxergarem isso e se capacitar? Eu acho que é responsabilidade de ambos. Boa. Eu sempre falo para os meus times, é interessante, né? Eu ainda recebo perguntas desse tipo 2025. Reunião, levanta a mão. Tardim, qual o plano de carreira que a empresa tem para os profissionais dessa área? Tu responde nenhum. Eu falo, gente, plano de carreira É teu. a gente constrói junto. Exato. Eu não vou botar numa apresentação qual é o plano de carreira para você ou para um analista financeiro, para um analista de RH. As pessoas têm muito uma visão de planejamento antiga, onde você dizia, você entrava na empresa como estagiário, depois de um ano você virava assistente, depois de 3 anos analista. Uma trilha, né? Meio Uma trilha de pré-formada. carreira com tempos e movimentos definidos. Isso não existe mais. Existe o contexto em que a empresa está crescendo ou não. Eu brinco, se sua empresa não estiver crescendo, se eu estiver indo para o buraco, seu plano de carreira é pensar no seu próximo emprego. Essa é a realidade. Essa é a realidade, aquela empresa vai fechar. Se você realmente vê oportunidades na empresa, que a empresa está crescendo, você pensa, poxa, eu sou um analista, eu gostaria de ser um coordenador ou um gerente. Você discute com o seu time de RH proativamente, Tardim, o que eu deveria fazer para pensar em ser considerado para uma próxima vaga de coordenador, de gerente? É um MBA, é um treinamento, é um projeto específico. Muitas vezes as pessoas pensam também só em treinamento que a empresa te dá. Né? E eu tenho um exemplo pessoal. Quando eu assumi essa cadeira de RH, foi meu primeiro desafio. Tu tinha se posicionado para isso? Eu tinha, quando a VP de RH anterior pediu demissão e me pediram para temporariamente assumir a função dela. Mas antes disso, tu tinha se posicionado não? Nunca. O que eu tinha feito? Tu pensava? E aí eu cogitava. Tá bom. Mas era algo tão longe, tão distante, que eu nunca tinha verbalizado isso, Rodrigo. Então, olha que interessante também de você se posicionar e falar aquilo que você quer e deseja. Em março do ano passado, eu tinha tido uma conversa com o nosso CEO, falando, Stefani, o meu desafio na minha cadeira atual de transformação no final desse ano, 2024, vai estar entregue. Entregamos isso, e até o final do ano faremos aquilo. No final do ano, o meu desafio que eu assumi quando eu vim para o Grupo Carrefour após a compra do Big, está entregue. Estou pronto para um novo desafio. E muitas vezes as pessoas falam, puta, mas você é maluco. Como é que você fala que está pronto para um novo desafio? A tradução vai ser, quero sair da empresa. Não é isso. É você falar, estou aqui me disponibilizando, tendo uma conversa franca e sincera sobre o que eu quero para a minha carreira e como eu posso contribuir para o grupo. Isso foi em março. Peraí, Tardi. Não vai não, calma. A galera precisa entender isso. A galera não entende isso ainda. O teu posicionamento, as pessoas ainda não fazem. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos profissionais você já liderou que fizeram isso contigo? Poucos. Isso é raro. Mas é muito poderoso. Como é que tu entendeu que chegaria a isso? E aí, a forma que você fez, eu acho que isso é uma aula. O que é uma aula? Tu falou o seguinte, líder. Esquece, chegou pro teu líder e falou, líder, o meu compromisso de entrega era esse. Ou seja, antes de tu falar pra frente, tu falou o seguinte, a minha responsabilidade e os resultados que a minha cadeira e o meu time precisavam entregar, isso daqui tá entregue, isso daqui eu vou te entregar. Ou seja, não dá para eu pensar na próxima posição sem entregar o da minha posição hoje, não. Sim. E eu acho que isso daqui é o primeiro passo. Porque muito profissional quer sentar na próxima cadeira sem, entre aspas, entregar tudo da responsabilidade da sua cadeira hoje. Então, eu acho que isso eu aprendi durante o meu período. Eu fiquei 13 anos na Ambev. Tá. A Ambev tinha ciclos de 2 a 3 anos, normalmente, nas posições, com algumas exceções. Então, mas tinha que ir entregando, né? Você tinha, e eu fui expatriado desses 13 anos por 8. Expatriado é um investimento da companhia. Total. Né, para resolver uma missão. Então, eu sempre tive muito isso de missão. Eu vou ficar aqui, exemplo, fui para Praga, na República Tcheca, para montar uma operação de serviços compartilhados que não existia. Eu sabia que, o primeiro ano era montar a operação, segundo ano era estabilizar a operação, terceiro ano era dar um passo de produtividade e durante esses 3 anos era minha responsabilidade formar um sucessor para que eu pudesse ir para o meu próximo desafio. Isso era a mentalidade que é muito poderosa da Ambev. Então eu trouxe essa escola
E eu percebi que eu fiquei 13 anos lá por isso. Porque eu tive, Formando durante 13 sucessores. anos, várias posições, vários países, formar times, vários desafios. Por mais que eu tenha ficado 13 anos na empresa, passei por 3 aquisições, 3 integrações. Então era um ambiente dinâmico e eu aprendi muito. E eu vi que, poxa, para eu ser feliz, eu preciso desses desafios. Tu é movido a isso também. Super, missões. Pô, eu não tenho como não ser sincero com o meu CEO. Imagine, eu não tenho essa conversa, Rodrigo. Final do ano, Stefano, estou indo embora da empresa. Como assim? Você nunca me sinalizou que você queria um novo desafio? Eu falei, eu não consigo dormir. Eu acho que é um negócio de respeito também com a outra parte. E por mais que pareça assustador, no seguinte sentido, nessa reunião eu falei, Stefani, inclusive essa posição a gente pode eliminar. Poucas empresas têm uma cadeira de transformação. Aí eu falei, ó, esse elemento pode ir para esse executivo, esse elemento pode ir para esse executivo, você pode, inclusive, no final do ano, eliminar a minha função. Essa foi a conversa. Isso foi em março. Muita aula que tu tá falando. Mas aí, olha o outro lado. Quando em maio a nossa VP de RH saiu do grupo, Stefani, eu já tinha assumido outras posições temporárias em momentos de necessidade. Eu sempre me considerei um cara bem versátil e flexível. Ele falou, Tardinho, queria que você assumisse o RH temporariamente. Isso foi em maio. Eu falei, Stefani, lembra a nossa conversa de março? Que conversa? A conversa de avaliação de como foi o ano, entregas, etc., que eu te falei que estou próximo para um novo desafio. Talvez esse seja o meu próximo desafio. Se posicionou Eu de falei novo. para ele, eu aceito ficar temporariamente desde que eu seja efetivamente considerado no processo de seleção para um novo VP de RH. Esse foi o trade-off da conversa. Ele falou, tá bom, então vamos te considerar dentro do processo de seleção. Eu sabia que estava havendo um processo de seleção para essa posição e participei. A grande vantagem da participação é o seguinte, todo mundo já me conhecia. Tu tava na cadeira? Eu estava na cadeira, comecei a trabalhar com o time, eu já fui tendo entrega. Já era da cultura? Já era da cultura, já me conheciam o meu perfil e eu fui tendo entrega. Então, em novembro do ano passado, eu fui oficializado na cadeira de RH. O teu processo, aí a loucura é, o teu processo durou de maio a novembro, tu na cadeira. Na cadeira. Então, vamos lá, né? Você fala, pô, Tadinho, você tinha uma mega vantagem. Muitas vezes é uma desvantagem. Se eu não estivesse entregando resultado, provavelmente um candidato externo com currículo bonito, que fala bem, que entrevista bem, teria vantagem sobre mim. Mas eu peguei um time maravilhoso, sensacional, que já vinha trabalhando há muito tempo e quando eu fui oficializado na cadeira, eu agradeci o meu time de transformação, porque eu só tive essa oportunidade porque a transformação estava coberto, e o time de RH que me possibilitou, que me recebeu super bem, que me apoiou, que entregou resultados de Durante maio esse até período, novembro. né? Lógico, pô, não é trabalho individual. Essa questão é outra discussão longa também, Rodrigo. Essa questão do self-made man, do herói, do homem incrível, não isso existe. não existe. Mundo corporativo isso não existe. Sabe o que eu fazia? Sempre que eu era promovido, a primeira coisa que eu fazia era agradecer e muitas vezes presentear o meu time que me levou lá. Porque, principalmente quando a gente tá em posição de liderança, Tardinho, sim, parece óbvio pra gente que tem essa visão, mas não é óbvio por aí. É tipo, o mérito é meu, eu consegui. É. Mas não funciona assim, principalmente cadeira como essa. Não tem o eu conseguir, entendeu? Isso não existe. Foi o time que me impulsionou pra isso. Com certeza. Com certeza. Várias coisas podiam ter acontecido. O time podia não ter me recebido bem. Não te comprar, né? Não podia não ter me comprado. Igual em futebol, que a gente brinca técnico, que né? derrubou o técnico. O time derrubou o técnico. Não tinha clima no vestiário, etc, etc. Isso acontece na vida E corporativa assim, também. o teu cenário, sendo bem sincero, eu costumo falar que de 0 a 10 eu costumo ser sincero 11. Cara, não era fácil a galera de RH te comprar. Porque uma cadeira de RH, alguém que não vinha de RH, assumir isso, tu teve que ter muita capacidade de RH, ou seja, muita capacidade de recursos humanos para conquistar o time. Acho que algumas coisas ajudaram, né? Tem algo que era da situação atual. A maioria dos diretores já tinham trabalhado comigo ou tinham sido meus business partners no Big. E já me conheciam, já conheciam o meu perfil, meu Legal. comportamento, entrega, Show. meu estilo de trabalho. Isso ajudou.
E segundo, eu sempre falo, né? Você tem que vestir as sandálias da humildade. Você assumiu uma cadeira nova, não chega querendo mudar o mundo em que aquelas pessoas estavam trabalhando e vivendo. Por quê? É desrespeitoso. Aquelas pessoas vinham fazendo um trabalho. Então, eu brinco, os primeiros 100 dias, a pessoa fala, vou botar um plano de 100 dias, eu vou transformar totalmente a área. Eu falei, caramba, minha primeira função de RH, eu, entre aspas, não sei nada da função. Então, os primeiros 100 dias, o que eu fiz? Fiquei ouvindo os clientes, falei com todos os outros VPs das áreas, o que está funcionando, o que não está funcionando, sua expectativa, o que pode melhorar. E falei com o time também. Falei, o que você acha que estava dando certo? O que não estava dando certo? E você tem que deixar o time aberto. Falei, com todo respeito ao que vinha sendo feito, a gente não pode ter compromisso com o erro. Com certeza, e a gente já foi também diretor e gerente. Tem inúmeros projetos que vocês tentaram emplacar que por N motivos não foram aprovados. Que projetos são esses que você gostaria de me apresentar? E muitas coisas já estão dentro do time. Potencial adormecido. Eu falo, turma, me explica como se eu fosse uma criança de 4 anos. Quando você tem essa postura, a abertura que você tem do time é enorme. E não é algo fake, é algo genuíno. Eu realmente não sou de RH e eles sabem disso. Eu peguei, Tardinho. Surreal essa tua estratégia. Esses movimentos ajudaram demais. Surreal. Se eu for te perguntar o seguinte, de tudo que tu fez nessa transição de cadeira, se eu fosse falar, Tardinho, a única coisa, se você fosse fazer uma única coisa, que você olha para trás, nessa movimentação que você falou, isso daqui foi a coisa mais importante. Uma coisa, a mais importante. Eu acho que foi esse acolhimento do time. Ter conseguido criar esse ambiente de colaboração com eles, para que eles fossem sinceros, me dissessem onde estavam os gaps, o que a gente precisava mudar. Porque aí você, como um líder, eu falo sempre, né? Você tem que genuinamente acreditar que a inteligência coletiva é maior do que a sua inteligência. E às vezes, quando a pessoa vai subindo na carreira, a pessoa perde essa dimensão. Aquele mito do self-made man ou woman. Não. O ego atrapalha, né? Eu sei, o ego atrapalha demais. Cara, eu tenho certeza que eu, mais os diretores do RH, estamos construindo soluções muito melhores do que eu sozinho, qualquer um dos diretores individualmente, conseguiria construir. O fato de ter trazido todo mundo para o jogo. E aí, agora, 1 ano depois, eu estou com esse time revisando a estratégia de RH. Olha que interessante, eu não fiz esse movimento nos 100 primeiros dias. O time estava rodando, estava entregando, era um time muito sólido. A gente está fazendo ajustes na estratégia agora. 1 ano depois. 1 ano depois. Fala, poxa, mas devia ter feito isso de cara. Eu falei, eu não tenho um ego de querer deixar minha marca ou mudar tudo que a minha antecessora fez. Isso é bobagem. Seria diferente se a empresa estivesse no meio de uma crise homérica, se o RH estivesse em crise. Não era o caso. Você tem que ter esse julgamento do que é uma transformação, revolução ou evolução. A gente está buscando uma evolução. É outro movimento. É muito legal isso. Sempre quando eu assumi uma nova equipe, eu tinha uma conversa com eles e eu falava, o que é que a gente vai honrar que está sendo feito até hoje? O que é que a gente precisa mudar do que estava sendo feito até hoje? Só que tu trouxe uma pegada que eu achei legal. Tu falou o seguinte, qual era o projeto que tu tinha que tu não conseguia emplacar? Eu acho que isso foi um golaço que tu fez. Porque numa relação entre líder e liderado, tu trazer isso e falou o seguinte, eu sei que tu já sabe algumas coisas que tu quer implementar. Talvez tu não tenha conseguido ainda, mas eu quero te dar a oportunidade de você compartilhar comigo. Absurdo isso. Quando eu assumi na época do Big, quando a Advent fez a aquisição do Walmart Brasil e esse primeiro grupo de executivos veio com o CEO fazer o turnaround, eu fiz algo parecido com um time do nosso centro de serviços compartilhados em Porto Alegre e juntando os projetos de todos os gerentes, diretores, a gente montou um projeto que entregou no primeiro ano 20 milhões de resultado. 20 milhões que estavam adormecidos nas gavetas, nos arquivos, nas mentes das pessoas. Primeiro ano. Aí depois, olha que interessante. Puxa, que legal esse projeto.
Tardim, parabéns. Falei, cara, não é mérito meu, é mérito do time que teve coragem numa mudança de gestão. Isso eu falo sempre para as pessoas. Rodrigo, você me ensinou a dar recados para a câmera. Esse é um recado importante para todo mundo. Aproveitem momentos de mudança de gestão e de liderança para ter uma nova tentativa naquele projeto que talvez com a liderança anterior, e não é culpa da liderança, talvez o momento fosse outro. Aproveite essa janela de virada de gestão para submeter novamente projetos, iniciativas, ideias, porque talvez com aquela nova gestão e naquele novo momento você consiga emplacar algo muito bacana para você, para a companhia e para o resultado. Sabe a frase que eu escrevi aqui agora? Tô falando. Eu pirei com isso, tá? Tô falando sério. Eu pirei com isso. Existe resultado guardado no teu time? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Está na mente das pessoas, nas gavetas, nos arquivos, em apresentações de 1, 2, 3 anos atrás. Só que tem uma pergunta que eu quero te fazer agora, que é aproveitar a tua bagagem. Como a tua bagagem de transformação, de tecnologia, te ajuda com RH e como a gente pega... Porque, assim, são drives mentais diferentes, concorda comigo? Sim. Alguém que tem uma trilha RH, tem um drive que ele vai ter, geralmente, ali algumas visões já parametrizadas em relação a como funciona, o que fazer, o negócio de BP que tem... Eu considero pouco tempo que a gente tem business partner, e na minha cabeça, tá? Não sei tua visão sobre isso. Mas isso transformou a minha carreira. Eu falo dela sempre. Existe uma BP chamada Priscila Berti, que ela trabalha na AstraZeneca hoje, e que ela mudou a minha visão sobre carreira. Que legal. Depois você me passa o contato dela, porque eu quero conhecer para pegar essas ideias dela também. É Fazer sério. networking. Sabe aquela pessoa apaixonada por gente e conectada com o negócio? É essa junção. Eu via isso nela, Priscila Berti. E o ponto é, como é que tu aproveita isso? De drive que você vem dessa área, de inovação, tecnologia, vem com essa questão de RH e potencializa isso. O quanto isso te ajuda e o quanto tu transforma também a visão do RH nesse aspecto. Eu acho que um profissional de transformação, de projetos, é um profissional que questiona muito e provoca. O tempo todo. E como você falou, RH é uma área talvez um pouco tradicional, né? Eu acho que o segredo está nessas provocações. O fato de eu ter assumido sem o histórico do RH e com esse perfil de projetos, transformação e tecnologia, me fez questionar, talvez, peço até desculpas para o meu time, porque o começo eu sei que foi duro, porque eu perguntei tudo inúmeras vezes e eu brinco, né? Pô, você tem 3 meses para fazer isso. Se eu continuar perguntando sobre tudo agora, eu falo, pô, ele não aprendeu ainda depois de um ano, aí é um problema. Mas eu aproveitei muito esse período inicial para fazer essas provocações sobre tecnologia, sobre processos. Então, uma pergunta que isso é um fato real. Quando você faz aquelas análises de potencial da empresa, você faz aquela análise 9 boxes, 5 boxes. Mais simples, E aí você questiona. Eu falei, caramba, mas se eu tenho tanta gente como talento, por que promoções eu estou tendo que trazer gente de fora se eu tenho 1.000 pessoas mapeadas aqui no canto superior direito? E por que essas pessoas não estão sendo consideradas? De duas uma, ou a gente não está fazendo um plano sucessório adequado, ou a gente está... A avaliação está superestimada. Está superestimada. Então, são provocações que você tem que ajudar, às vezes, o time a conectar os pontos. Né? Falei, pô, por que eu estou trazendo gente de fora e por que o resultado, eventualmente, de uma unidade de negócios que tem boa parte desses talentos está tão ruim assim? O que está vendo? Esse é o tipo de provocação que um profissional conectado com o negócio tem que amarrar. Amarrar o resultado, amarrar quem efetivamente está sendo promovido, contratado, com os processos internos. Senão, a gente como RH desacredita o processo. Fala, pô, eu faço esse processo todo ano, mas na hora da promoção, que é a hora da verdade, eu estou promovendo quem foi mapeado como talento, eu estou realmente executando o plano sucessório que eu desenhei, porque senão vira mais uma coisa para ficar na gaveta e não ser usada nunca. E eu odeio perder tempo. Então vamos lá. Se o plano sucessório não é usado, não faça. Faça projetos que vão ter impacto, que vão ser utilizados. É uma visão um pouco dura,
Mas quando você faz a provocação, o time fala, não, a gente tem que fazer, mas a gente vai fazer direito e a gente vai executar. E interessante que a gente acabou de ter alguns movimentos na companhia onde a gente executou uma série de movimentos exatamente como o plano sucessório foi desenhado. O que me deixou super feliz e orgulhoso. Falei, pô, isso é o RH comparecendo na hora da necessidade, fazendo o seu trabalho e entregando valor. Impacto construído e realizado, né? É isso. Essa é a hora da verdade. E tem que ter esse compromisso. Quando você também, executivo, está fazendo um plano sucessório, não faça aquilo como um exercício teórico, uma brincadeira. Fala, não, não. Você tem que estar consciência. Se esse profissional, primeiro da lista, sair, quem vai assumir é esse nome que está aqui. Ele ou ela, e a cadeia toda vai seguir de acordo com o plano sucessório. Então, de compromisso e coragem. E você tem que ter coragem também de falar, gente, desculpe, não concordo que o João ou a Maria vão assumir porque eles não estão prontos. E o pau vai quebrar na reunião, porque tem alguém defendendo o João e a Maria, mas você precisa ter coragem também. Parte da nossa vida executiva é feita de coragem, decisões difíceis, discussões difíceis. É legal esse ponto de coragem. O meu time trouxe uma frase que eu tenho utilizado muito nas últimas semanas. Não existe equipe de alta performance com líder de baixa coragem. É impossível. A vida requer coragem e a vida executiva também. Quantas decisões estão por dia? Já parasse para pensar? Pô, não faço a conta. Tenho medo. Tenho medo de fazer essa conta. E a ausência de coragem é a ausência de crescimento? Seguramente. Seguramente. Isso, inclusive, na carreira pessoal. A gente, como profissional, tem que tomar decisões corajosas. E aí tem um ponto. Esse vai doer, já estou vendo. Tem um título de um livro. A coragem de não agradar. Nessa tua transformação, quando você vem na cadeira de transformação, isso é o teu dia a dia. Porque quando a gente fala em transformação, significa o seguinte, tem gente que vai sair, tem gente que vai ficar, tem processo que continua, tem processo novo que vai chegar. Sim. Então a tua cabeça, é o dia a dia. O teu dia a dia é fazer o seguinte, ó, isso daqui está funcionando, isso daqui a gente precisa transformar. A mudança, ela dói. Dá trabalho mudar. Sim. O crescimento dói. Eu tô vendo com os meus filhos. Meu filho tá com 8 meses. Ele tá num salto agora. Ele não dorme direito. Tá crescendo, esticando. Então a empresa também passa por isso. A empresa, quando vai esticar, vai doer. Dói. Do jeito que tá, vai transformar. Eu acho que essa tua cabeça, ela racionaliza um pouco mais e ela traz mais objetividade para subjetividade dentro da área. Conecta? Conecta, e eu aprendi um conceito no livro do fundador da Netflix, que tem uma cultura bem específica. Eu trouxe já a diretora de RH deles. Eles têm um conceito muito legal sobre o papel do líder. Eles têm uma pirâmide que, em vez daquela pirâmide tradicional que vai do CEO para o analista, para a base, eles têm uma árvore. Eles têm uma árvore onde o CEO está na base da árvore, dando contexto para os ramos da árvore. E os colaboradores estão na árvore. Então, qual é o conceito? A alta liderança da companhia tem a responsabilidade de dar o contexto de negócio para as pessoas. A raiz. A raiz. Dar o contexto, informações, o que está acontecendo, qual que é a estratégia da companhia, quais são os objetivos, como é que é o ambiente competitivo da companhia, para que as pessoas tomem, em cada uma das suas responsabilidades, as melhores decisões possíveis. E aí, um desafio para os líderes, né? É comum eu ouvir reclamações. Poxa, meu time não faz nada, espera que eu dê a resposta, espera que eu dê direção. Se eu não falo o que é para fazer, ninguém faz nada. Eu falei, porra, a provocação será que você está dando contexto para o seu time e liberdade de atuação? E você está aceitando que eles eventualmente errem? Por quê? Se você não dá o contexto, se você não dá liberdade para eles trabalharem, faz micromanagement, e você pune o time quando ele erra, eu também não movimentaria. Eu ficaria paradinho esperando o pedido do meu chefe. Centralizador esse cara. Você precisa dar o contexto, e é engraçado porque o nosso papel, trabalho não é uma liberdade restrita. Você tem contornos. Quais são os contornos? Você tem
cultura da companhia, você tem as políticas da companhia, você tem processos, normas, governança, orçamento, né? Pô, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso, eu tenho uma série de... Tem minhas metas que eu tenho que entregar naquele ano. Mas dentro desse frame, você deveria ter liberdade para atuar. Agora, você só tem essa liberdade para atuar se, além desse arcabouço, você tiver um contexto de negócios para saber qual a direção que a empresa está tomando. Voltando para o seu ponto de transformação, se você dá esse contexto de negócio, o entendimento sobre as necessidades de transformação por time são muito melhores. Se, além disso, você dá a visão de futuro, eu estou saindo do ponto A. Pessoal, o que a gente está fazendo agora é para levar a empresa do ponto A para dar 5 anos para o ponto B. Você precisa construir aquela visão de futuro... E vender ela, né? E vendê-la. E comunicá-la. Porque se a visão de futuro está sendo discutida só na alta direção e você espera que todo mundo ajude nessa mudança, que mudança? Por que a gente está mudando? Para onde a gente está indo? O que se espera de mim? Por que eu devo acreditar numa visão que eu nem conheço? Por que eu vou passar por todas essas dores sem entender como isso impacta a empresa e como isso impacta a mim como indivíduo? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? O que se espera? É interessante. Você coloca uma carga imensa sobre o colaborador sem dar para ele esse contexto, essas informações. Isso não funciona. Perfeito. Acho que amarra com um pouco o ponto que a gente discutiu inicialmente. Objetivos da empresa, expectativas e os colaboradores e o vácuo que tem ali no meio. Eu acho que parte desse vácuo é a falta de comunicação, informação e contexto. Concordo contigo. A clareza, né, que a empresa precisa dar. É isso, clareza. O tempo inteiro. Clareza. O tempo inteiro. Eu falo muito que nesse aspecto de transformação eu preciso tangibilizar para falar o seguinte, ó, isso daqui é onde a gente vai chegar, essas são as micro metas que a gente tem até lá. Porque muitas vezes, eu estava ontem discutindo isso na mentoria, que é o seguinte, Tardim, quando a empresa dá uma visão de 5 anos, para muitos colaboradores, o colaborador quer saber o seguinte, o que é que eu tenho que fazer hoje? A visão do colaborador muitas vezes é essa. Óbvio, quando eu estou falando quanto maior a cadeira, tende-se a ter uma visão maior de longo prazo. Sim. Quanto menor a cadeira, tende-se a ter uma visão menor de curto prazo. Por quê? Informação. É isso. Acesso. Então, quando eu estou nesse processo de transformação, que eu preciso, exemplo, plano 5 anos. Mas eu tenho que fazer a meta 5 anos, submeta por ano, micrometa por mês. E do indivíduo. E você tem que levar E micro isso da micro, ultrameta do indivíduo, você né? tem que levar isso para a meta do time e do indivíduo, né? Agora, se você deu pelo menos uma informação sobre o que vai acontecer em 5 anos, quando você for discutir a meta do indivíduo do ano, ele vai entender o contexto. Cascateamento, isso né? tem a ver com o que... Esse é o primeiro passo do que a gente quer ser em 5 anos. Você precisa dar o primeiro passo dessa jornada. O primeiro passo é esse, para você. Perfeito. E outra coisa é comunicar isso de maneira clara e consistente. Sim. E precisa de coragem. É um dilema que as empresas também vivem, né? Sobre quanta informação eu passo para os meus colaboradores. Será que se eu der toda a informação, a pessoa pode falar, puxa, mas essa jornada aqui não é para mim? Como um risco de perder pessoas. Fala, putz, eu não quero estar nesse lugar que a empresa está indo em 5 anos. Que bom que as pessoas têm informação e podem tomar suas decisões. Que é via de mão dupla, né? É via de mão dupla. As pessoas podem tomar decisões. Aí o João vai sair, putz, legal, eu vou botar a Maria nessa função que está comprada na visão de 5 anos. É melhor ter o João que não está comprado, fingindo que está trabalhando e fingindo que está on-board, ou ter a Maria que está a fim de fazer, que comprou aquela visão e que vê valor para ela nos próximos 5 anos. Eu posso fazer uma pergunta polêmica? Pô, deve. Posso mesmo? Essas são as que eu gosto. Posso Adoro. mesmo? Pode. Posso. Então, com essa tua bagagem, tu prefere um profissional competente, experiente ou comprometido com a cultura? Essa é uma ótima pergunta. E eu tive na minha carreira várias vezes que demiti funcionários que entregavam um baita resultado, mas que não tinham fit cultural, e esses profissionais acabam com a empresa. Mergulha nisso. Você tem que ter pessoas que criam um clima de trabalho adequado.
Tem gente que... Um exemplo que eu já vi muitas vezes na minha carreira. Um profissional que faz bullying, assédio moral, é mal educado, é grosso, tortura o time, não é um bom líder, não é respeitoso. E eu falo sempre, né? Liderança é empatia também. Tem profissionais com esse perfil. Muitas vezes esse profissional, no curto prazo, vai entregar meta. Tende a entregar, inclusive. Entende? Porque ele vai torturar o time. Vai esfolar. Vai esfolar o time e isso, talvez 1, 2 anos ele vai entregar meta. No médio e longo prazo, o que vai acontecer? Você vai perder os talentos desse time, porque ninguém vai se sujeitar a um líder assim. Equipe tóxica. A equipe toda com comportamento tóxico vai achar que isso é aceitável na companhia. Você pode ter o efeito cascade para baixo, você tem um diretor assim, o gerente vai ser assim, e você fala, pô, isso é aceitável na cultura da companhia. E aí está o CEO ou o VP de RH, pessoal, que é um ambiente de colaboração, de respeito, a gente respeita a diversidade. Fala, pô, eu li um livro há um tempo atrás que falava, eu não vou lembrar o nome, depois eu até te mando, que falava sobre não trabalhar com a palavra em inglês assholes. Uhum. Uma tradução educada, imbecis. E a minha vida toda eu me recusei a trabalhar com imbecis. Essa tradução foi Não ótima. tem lugar no meu time, não tem lugar na grande maioria das empresas em que eu trabalhei. E muitas vezes você como líder tem que tomar uma decisão difícil e convencer os seus pares de que você tem que tirar aquele profissional. Não, mas ele é uma máquina, ele é o nosso melhor diretor de vendas, o nosso melhor diretor financeiro. Eu falei, isso está destruindo a cultura da companhia, estamos perdendo o pipeline da empresa e pior, a gente como comitê executivo parece que está sendo permissivo com um comportamento tóxico. E voltando para a coragem, você precisa de coragem para fazer isso. Não é algo trivial, mas eu prefiro, voltando para a pergunta original, ter alguém com fit cultural que a gente consiga formar. O contrário, muitas vezes, não acontece, porque muitas vezes questões culturais têm a ver com valores intrínsecos do indivíduo. Isso é muito difícil de mudar. – 80% das contratações hoje no mundo corporativo, elas ainda são muito conectadas com competência. Sim. Antigamente, era muito comum o currículo chegar na mesa e falar, caramba, esse cara estudou aqui, esse cara fez esse após, esse MBA e trabalhou nessas empresas. De verdade, nos últimos 3 anos eu entrevistei mais de 1.000 pessoas e eu não vejo mais currículo. Tem uma etapa antes que alguém vê o currículo, eu só vou pro bate-papo. Significa que eu não respeito o currículo? Não. Significa que eu primeiro vejo a pessoa e depois eu quero saber se ela vai entregar. Porque quando a gente faz a contratação, eu contrato o futuro, baseado na história. Mas um ponto é, por que as empresas hoje, se 80% das contratações são por competência e 80% das demissões são por comportamento, por que as empresas continuam contratando competência? Isso é algo bem interessante. Eu acho que tem a ver com aquele tradicionalismo do RH que a gente já tocou, já tangenciou aqui. Ultimamente, nas entrevistas que eu tenho feito, óbvio, a pessoa vem com um determinado currículo, mas eu passo os primeiros 10 minutos falando de temas. De onde você é? De que cidade? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Me fala sobre sua família, grupo de amigos. Zero trabalho. Os primeiros 15 minutos são zero trabalho, inclusive para a pessoa ficar à vontade. Quebra gelo. Porque quebra gelo, a pessoa fala, pô, que legal ter um líder. Ela não se prepara um script para isso. Não tem script para isso. E eu vejo a essência. E a pessoa fica até meio perdida. Cara, eu começo por onde? Né? Pô, e isso tem me ajudado bastante. Eu acho que é conhecer melhor as pessoas. Sim. E a segunda etapa, que é sobre entregas, o que fez, o que não fez, a pessoa também fica mais tranquila para falar e confortável. Eu estou cada vez mais confiante que... E vamos lá, eu sou culpado disso. Eu escolhi fazer engenharia mecânica e depois um MBA porque isso era a trilha tradicional de executivos. Até pouco tempo. Aquilo era, se você
faculdade, nessas universidades aqui, Vai ter e fizer diferencial. um MBA aqui, você vai estar no topo da pilha. Hoje eu acho que ainda é importante Claro. fazer faculdade, Claro. fazer MBA ou qualquer outro curso de pós-graduação que o profissional queira, mas a parte comportamental e relacional está cada vez mais importante. As empresas estão cada vez mais trabalhando com áreas não em silos, mas em relações de rede, como um ecossistema. E com AI, cada vez mais isso vai ser importante. Soft skills versus hard skills. Eu acho que a AI vai cobrir 2 temas principais. Transações, atividades muito operacionais. Rápidas, né? E hard skills. Uma análise financeira de um balanço. Rápido. Coisas rápidas, instantâneas. Agora, você vai continuar tendo que liderar times, você vai continuar tendo que vender a visão, dar o contexto para os colaboradores, falar de estratégia. Então, eu acho que comportamento para fins de cultura e os soft skills em termos de liderança e trabalho em equipe, esses são eternos. É porque a AI não vai tomar decisão. É você que vai tomar. Não, e AI não vai liderar não ninguém. vai fazer um grande discurso para o seu time vai vender, né? sobre a necessidade de mudança de uma forma que toque as mentes e os corações do time, para engajá-los na jornada, que é dura e é difícil. Não vai olhar no olho e ver o Não. sentimento da pessoa. Não vai. Não vai, senta aqui e abre teu coração comigo. Eu não vejo uma mensagem empática ainda, talvez, da AI para o time. Então... E as conexões, né? Eu acho que é sobre isso. Tá. Não vai chamar o colaborador que você vê que está com um olhar diferente para um café. Vai passar e perguntar se está tudo bem, precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, quer conversar. Esse toque, eu acho que é um toque humano. E tem a ver com comportamento, tem a ver com cultura. Cara, tá surreal esse episódio pra mim. Muito bom mesmo. Uma boa conversa, né? Tá pra tu? Pô, eu continuaria aqui por mais tempo. Um ponto que eu queria ir fechando essa nossa conversa é que eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que ficaram com a gente até agora. Eu queria que tu olhasse para tua trajetória e falasse o seguinte: de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de todas as cadeiras que eu passei, tem algumas coisas que eu queria que muita gente soubesse. Isso independe. Tu estava me falando antes aqui. Ontem tu estava conversando com as pessoas, com crianças, adolescentes na escola, né? Sim. A gente não sabe o impacto de uma conversa dessa, né? Porque uma conversa como essa muda o futuro eterno dessa pessoa, né? Sim. Eu queria que tu desse uma mensagem para mudar o futuro eterno das pessoas que estão ouvindo a gente. Só isso, só. Coisa pouca. Bom, deixa eu tentar quebrando alguns mitos. Tá. Eu já falei, mas eu gosto de reforçar. A gente não faz nada sozinho. Acho que o ser humano tem muito, especialmente quando chegou em alguns pontos da carreira e teve vitórias de bater no peito e falar que chegou sozinho. O mito, que é um misto do mito da meritocracia exclusiva, misturado com o heroísmo, que vem muito para a gente da cultura um pouco americana. Né? Tem total isso. Você trabalha com times, o seu mérito é o mérito das pessoas que estavam contigo nessa jornada. E aí, dado isso, respeite as pessoas, tenha empatia, escute o seu time, vista as sandálias da humildade o tempo todo como líder. E acho que essa mensagem é principalmente para os líderes, mas eu acho que para as pessoas, se preparem, estudem, trabalhem, entreguem resultados, busquem conhecimento e tenham a confiança de que se você consistentemente estiver entregando resultado, a sua carreira vai acontecer. Alguém vai estar olhando. E aí você pode ter o desafio, poxa, tadinho, mas estou há tanto tempo nessa empresa entregando resultado e ninguém me vê. Aí você precisa perguntar se você está na empresa correta também. E refletir, ter coragem de eventualmente fazer mudanças profissionais. Tem um livro que para mim fez uma baita diferença, você fala das palestras ou desse podcast que realmente impactam pessoas, mas tem um livro para mim que fez uma diferença do líder servidor.
Um livro bem antigo, acho que tem uns 20 anos, sobre o papel do líder de... a gente tem a impressão de que os times trabalham para o líder, né? Você trabalha para o seu time. Quem faz o trabalho não sou eu. A gente tem 130 mil colaboradores. Quem faz o trabalho são os times da empresa. Qual é o seu papel? Dar o contexto, apoiar, abrir portas, dar palco, muitas vezes, para o seu time, fazer uma apresentação no comitê executivo, apresentar numa reunião de diretoria. O seu papel é servir o time, não o contrário. Essa, para mim, foi uma das principais aberturas que eu tive muito cedo na minha carreira. Isso tem a ver também com a minha personalidade. Putz, eu consigo ser esse tipo de líder. Porque normalmente a gente vê aqueles líderes que põem o dedo um pouco duros, aquele conceito do líder carismático, potente, etc. Eu falo, todo mundo pode ser líder. Você vai achar um jeito de liderança que se adeque ao seu perfil. Eu achei o meu, que é o do líder servidor. E aí cada um vai estudar, evoluir, aprender com os erros dos outros líderes, com as coisas que os outros líderes acertam, e você vai se moldando como um líder. Eu não acredito também que líderes nascem com liderança. Tem algumas características que as pessoas têm, talvez genéticas ou de criação, mas eu já vi pessoas que não pareciam líderes no começo de carreira se tornarem líderes incríveis. É isso. Cara, obrigado, tá? Quero te agradecer por você ter topado vir aqui. Eu sei que tua agenda deve ser absurda. Foi um prazer e foi uma conversa muito agradável. Que você tenha muito sucesso. Continue gerando esse impacto. Como eu te disse antes de a gente começar, o Profissional Cast tem uma missão. E todos os dias eu tenho essa missão. Ser e fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje, através de desenvolvimento profissional, eu não tenho dúvida que esse episódio vai cumprir essa missão na vida de milhares de pessoas. Muito legal, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído para o seu propósito e ter contribuído um pouquinho para a carreira das pessoas. Se a galera quiser te acompanhar no LinkedIn, Marcelo Tardim? Marcelo Tardim. Podem me acompanhar. Perfeito. E agora eu quero te agradecer, tá? Parabéns por você ter ficado até aqui nesse episódio. Tem duas coisas principais que eu quero que você leve desse episódio. Primeiro, esse impacto que a gente fez juntos aqui, você também pode fazer na vida de alguém. Então, tem alguém que precisa dessa mensagem. Quem é? Compartilha nos grupos do teu trabalho. Compartilha nos grupos da tua família. Compartilha com colegas que podem ter a carreira impactada pela inovação, pela transformação e, acima de tudo, pelo protagonismo. Tem várias aulas aqui. Várias microaulas dentro de um único episódio. E que se tu pegar, aplicar, tu vai fazer tua carreira acelerar. Ouve novamente com papel e uma caneta, vai anotando a conversa que eu posso ter com o meu líder, o posicionamento que eu preciso, o líder que eu desejo, como me transformar, porque está muito poderoso. E o meu desejo é que você assuma o protagonismo na gestão da tua carreira. Que você tenha uma carreira com propósito, protagonismo e performance. Que o teu crescimento vai ser consequência. A tua remuneração vai ser consequência. E que na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, você esteja aqui mais uma vez para ter um conteúdo de valor para acelerar você, a tua carreira. Muito obrigado e até o próximo episódio.